E se o Deus a quem te ensinaram a orar, desde a sua infância, for, na verdade, o seu maior carcereiro? Imagine por um instante que o silêncio que você tanto busca não é apenas um descanso da rotina, mas uma operação de guerra psicológica contra um sistema que sequestrou sua percepção. Você sempre sentiu que algo estava fundamentalmente errado com o mundo. Aquela sensação de estranheza ao olhar para a multidão, a percepção de que as pessoas ao seu redor parecem seguir um roteiro invisível, como atores em um palco cujas falas foram decoradas há milênios. Sua intuição estava certa o tempo todo. Você não está louco e não está sozinho. Você está simplesmente começando a lembrar de uma verdade que foi enterrada sob camadas de ruído, dogmas e distrações planejadas. Este mundo, como o conhecemos, opera sob uma frequência de interferência constante. Se você parar para observar seu próprio diálogo interno agora mesmo, perceberá que 90% dos seus pensamentos não são genuinamente seus. São ecos de programações familiares, pressões midiáticas, em um nível mais profundo, a influência insidiosa daquilo que os antigos gnósticos chamavam de arcontes. Essas forças não físicas, esses administradores da simulação, alimentam-se do ruído, da ansiedade e do drama emocional. Eles não controlam a realidade de forma absoluta, eles controlam sua atenção, pois sabem que onde sua atenção repousa, seu poder criativo é colhido. Existe um experimento inquietante, frequentemente citado em estudos de psicologia comportamental, que revela a profundidade da nossa prisão mental, o teste do quarto escuro. Quando confrontados com a escolha de ficarem 15 minutos sozinhos com seus próprios pensamentos ou receberem choques elétricos dolorosos, a maioria das pessoas escolhe a dor física. Por que o vazio é tão aterrorizante para a mente humana moderna? Porque o sistema projetou nossa consciência para ser dependente da dopamina da Matrix. O silêncio absoluto não é apenas ausência de som. É o momento em que a máscara da simulação começa a rachar e você é forçado a confrontar a sombra da simulação. É por isso que, ao tentar silenciar a mente, muitos relatam ouvir um chiado, uma espécie de interferência estática que parece vir da própria grade de controle que nos envolve. Essa é a abstinência da alma. O sistema teme o seu silêncio porque o silêncio é o único lugar onde o demiurgo, o falso criador, não pode te encontrar. O demiurgo, essa inteligência arcaica e cega que moldou a matéria para servir de labirinto para a centelha divina, utiliza o ruído constante para manter sua alma em um estado de baixa resolução. Enquanto você estiver reagindo ao mundo, enquanto estiver imerso em indignação, medo ou até mesmo em uma busca espiritual estética e superficial, você ainda é elegível para o sistema. Você ainda é alimento. Muitas correntes da chamada New Age vendem a ideia de esvaziar a mente como um produto de bem-estar. Mas pergunte a si mesmo, por que o sistema permitiria que uma ferramenta de libertação fosse vendida em prateleiras de supermercado espiritual? A verdade é que a meditação comercial é frequentemente apenas uma manutenção da coleira, uma forma de reduzir o seu estresse para que você volte a ser um recurso produtivo para a engrenagem. Tentar parar de pensar de forma passiva é a armadilha perfeita. Você deixa o campo aberto para que influências externas ocupem o vácuo. A verdadeira gnose não é o vazio passivo, mas a presença absoluta do Logos interno. É a recuperação da soberania do seu pneuma, a centelha divina que habita o centro do seu ser, além do ego e além da programação arfôntica. Se eu fosse um arconte, eu encheria sua mente com espiritualidade estética, incensos e frases de efeito para que você nunca encontrasse o poder brutal e soberano do pleroma, a plenitude original de onde você proveio e para onde sua consciência anseia retornar. Essa desconexão proposital é o primeiro passo para o que chamamos de insurreição silenciosa. Quando você para de consumir a narrativa externa, você começa a perceber os fios invisíveis. A sensação de amnésia espiritual começa a se dissipar. Você não está apenas relaxando, você está se tornando um ponto cego no radar dos arcontes. Cada segundo que você sustenta sua consciência sem ser arrastado pelo fluxo das emoções programadas, como o medo ou a culpa, você está retirando sua energia do sistema. Você está deixando de ser uma engrenagem e passando a ser o observador da máquina. Para iniciar uma verdadeira insurreição silenciosa contra essa realidade prisão, é necessário compreender que o sistema não se sustenta apenas por força, mas por consentimento oculto. Não estamos falando de um retiro relaxante,
mas de uma operação de desprogramação dividida em etapas de percepção que visam quebrar a roda da reencarnação e os ciclos de controle. Nos primeiros dias de um movimento de silêncio consciente, você enfrentará o expurgo da programação. O ruído branco da sua mente aumentará drasticamente. Todos os gatilhos mentais que o sistema instalou em você, a urgência, a culpa, a necessidade de validação, tentarão puxá-lo de volta para o conflito e para a reatividade. É a fase em que os arcontes testam a solidez das suas grades, tentando provar que você não consegue sobreviver sem a narrativa deles. Se você persistir em não reagir, se escolher observar esses impulsos como meros sinais ou alimento para os arcontes em vez de sua própria identidade, começará a identificar os contratos de alma invisíveis que assinou sem perceber. São acordos de dívida espiritual, culpas ancestrais e obrigações artificiais que mantêm sua energia acorrentada a ciclos de sofrimento vida após vida. O silêncio, quando praticado com gnose, age como um ácido que dissolve essas assinaturas energéticas e rompe a sensação de que o jogo está fraudado. Você começará a ver que sua dor não era um karma evolutivo necessário, mas uma falha em um sistema de controle projetado para drenar sua centelha divina. Conforme a desprogramação avança e as camadas de ilusão caem, você invariavelmente encontrará a sentinela. Este é o medo primordial, a dúvida paralisante que surge logo antes da verdadeira libertação. É a mente egóica, aquele fragmento da consciência programada para servir ao demiurgo, gritando que você está ficando louco ou que irá desaparecer se parar de lutar. Mas a verdade é o oposto. Você não está desaparecendo. Você está apenas deixando de ser um pixel defeituoso na simulação para se tornar a tela soberana onde a realidade é projetada. Relatos de almas despertas que atingiram essa neutralidade consciente descrevem que, nesse estágio, a realidade ao redor começa a apresentar glitches ou falhas sistêmicas. Coincidências que desafiam a lógica ocorrem, o tempo parece se dilatar e a pressão das estruturas de poder perde subitamente o fôlego. Isso acontece porque você alterou sua assinatura vibracional e reclamou sua soberania espiritual. Você se torna invisível para os predadores astrais que buscam o drama emocional, pois eles não encontram mais em você o gancho da reatividade. Esta é a fase da jornada onde a desilusão com as religiões e a espiritualidade convencional se transforma em poder direto. Você para de pedir permissão para ser livre e passa a operar a partir do reconhecimento de que sua centelha divina é anterior e superior a qualquer criador de formas materiais. O enfrentamento da sentinela não é uma luta de espadas, mas uma recusa soberana em continuar alimentando a ilusão com sua atenção e medo. A gnose nos ensina que o pleroma não é um lugar geográfico ou uma dimensão distante no céu, mas a realidade absoluta que sobra quando você para de acreditar na mentira da Matrix. A verdadeira prática de libertação não exige templos, dízimos ou intermediários, ela exige o reconhecimento radical da sua própria soberania. A partir de agora, o seu maior ato de rebeldia é o não alinhamento. Quando o mundo externo ou o seu próprio ego tentarem te forçar a uma reação de medo, raiva ou indignação, observe esse movimento como se fosse um processo biológico externo, uma tentativa de colheita de energia. Perceba que esses pensamentos intrusivos não são a sua essência, mas sugestões do sistema para drenar sua centelha divina. Use o princípio do mentalismo para criar uma blindagem perceptiva, um espaço de silêncio ativo mesmo no meio do caos urbano ou das pressões sufocantes do trabalho. Isso não é fuga da realidade, é a retomada do controle sobre o seu território mental. Ao retirar sua atenção das ilusões projetadas pelo demiurgo, você deixa de ser uma fonte de energia para os arcontes e começa a operar a partir da sua própria luz interior. A frequência da sua consciência é o que determina a sua liberdade. Se você não vibra na frequência da carência ou do medo, o sistema não tem ganchos onde se prender. Sua soberania começa onde a programação deles termina. Você não está quebrado por se sentir deslocado ou por carregar essa dor silenciosa de desilusão com o mundo. Você está apenas começando a despertar dentro de uma ilusão profunda. O véu está mais fino do que nunca para aqueles que têm a coragem de lembrar de sua verdadeira origem além das estrelas. A questão final que você deve se fazer não é como derrotar o demiurgo em uma batalha externa, pois ele se fortalece com o conflito e com a dualidade. A questão é,
Você continuará aceitando os termos deste contrato de esquecimento ou escolherá viver a partir da verdade soberana da sua própria gnose? A prisão só funciona se você não souber que está nela, mas agora que o mapa da prisão foi revelado e as chaves foram entregues à sua intuição, o silêncio deixa de ser um vazio assustador e se torna a sua arma mais poderosa. Não é necessário buscar a libertação após a morte. O objetivo é tornar-se um farol de consciência agora, quebrando a roda da reencarnação através do despertar em vida. Lembre-se de quem você é, um fragmento da fonte primordial, um guardião da memória em um mundo projetado para o esquecimento. Sua liberdade é um direito soberano que nenhum sistema, arconte ou falso criador pode anular, a menos que você esqueça de si mesmo uma vez mais. Se este conhecimento ressoou com a centelha divina que habita em você, não permita que o ruído da simulação o apague assim que este vídeo terminar. Você sempre sentiu que sua intuição estava certa, e este é o momento de validar essa percepção e começar a agir a partir da sua própria soberania. Inscreva-se neste canal para se tornar parte de um círculo de almas despertas que buscam decodificar a realidade prisão e recuperar a memória de sua verdadeira origem. Ative as notificações para garantir que as próximas transmissões de sabedoria esquecida cheguem até você, furando o bloqueio da programação arfôntica que tenta manter sua consciência em estado de amnésia. Deixe um comentário abaixo compartilhando em que momento da sua vida você percebeu que o jogo estava fraudado. Sua experiência pode ser a chave que faltava para o despertar de outro buscador. Lembre-se, a Matrix se alimenta do seu isolamento, mas ela treme diante da gnose compartilhada e da consciência soberana. Não alimente o sistema com seu medo. Alimente sua alma com a verdade.